Pessoal, vamos lá. Vou aumentar um pouco aí, né? Na verdade, o zoom, né? Para vocês, senão vocês não vão conseguir enxergar. Mas vocês já conseguem pegar e acompanhar aí pelo site, né? Bom, essa aula tem bastante coisa já para a gente pegar e falar, né? Em algoritmo, vocês já chegaram a fazer algum algoritmo? Ajudou a não fazer, né? Mas tranquilo. A gente vai ter que seguir, na verdade, então, com a nossa disciplina mesmo, que não tem jeito, é pouco conteúdo que eu passei. Se eu deixar, realmente não dá tempo que a gente vai pegar e fazer, tá? Mas é tranquilo. Depois o professor vai pegar e vai continuar aí com a parte teórica realmente de algoritmo para vocês poderem acompanhar, tá? Bom, vamos lá. Na aula 1, beleza. Aula 2, a gente já fez aí o nosso primeiro programa, fizemos a compilação, executamos e a gente viu que tinha alguns probleminhas, tal, né? Principalmente com aquela parte de acento. Só relembrando aqui na aula 2, pessoal, já tá toda a parte lá certinha, tá no site, então é a hora que vocês forem estudar, já tá lá. Tem uma coisa aqui, ó, para pegar a acentuação, ó, ele ficou dessa forma aqui, né? Do jeito que a gente tinha feito. Por quê? Porque o DOS ele não está reconhecendo o caractere o quê? Português Brasil. Para isso, é necessário colocar esse cara aqui, ó, chamar esse comando de sistema, chcp1252 maior que null. Aí dessa forma, ele vai lá e faz o quê? Faz a configuração para que os acentos sejam reconhecidos. O tio, tá? O circunflexo, correto? Todos os acentos português Brasil. E aí, realmente, ele vai lá, ó, aparecer o Olá Mundo do jeito que realmente era para aparecer. Tá bom? Então, aqui já no site, belezinha, já tá aí consertado. Hoje a gente vai vir para essa parte aqui, ó, parte A, aula 3. Tem bastante coisa para vocês. Aqui, ó. Aprendendoprogramação.com.br, tá? Beleza? E aí a gente vai para essa aula 3A aqui. Ok aí, pessoal? Bom, vou aumentar mais um pouco. Vamos lá? Bom, vamos lá então, pessoal. Continuando aí, tá? Logicamente, se a gente está tratando de linguagem C, a linguagem C é uma linguagem de programação e bem poderosa, né? Mas o que seria, né, a linguagem de programação em si? Conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. A parte sintética e semântica, vocês vão ver o conceito em algoritmos, tá? Então aqui eu vou só comentar, mas existem alguns links que eu coloquei aqui para depois vocês verem com mais detalhes. Uma linguagem de programação permite uma pessoa que especifique precisamente quais informações de um computador vai atuar, como essas informações serão armazenadas ou utilizadas e quais ações devem ser tomadas por diversas circunstâncias. Então, a linguagem de programação permite especificar precisamente informações a serem atuadas, tá? A linguagem de programação é ela que vai, na verdade, é vocês que vão fazer com que isso seja possível, tá? Através da escrita. Processo de analisar, então no caso aqui, ó, dos sintáticas, né? Quais são as regras sintáticas? Processo de analisar uma sequência de instruções para determinar sua estrutura gramatical segundo uma determinada regra. O que acontece? Para vocês fazerem com que o computador entenda alguma coisa, é necessário escrever comandos válidos. E esses comandos têm determinadas sequências. Tá? Não é do mesmo jeito que a gente faz com a linguagem natural, a nossa fala, né? Mesmo não estando na sequência correta, você ainda consegue entender. Um computador não. Um computador você precisa colocar realmente
na sequência que ele precisa, senão ele não vai funcionar, tá? Então é isso que fala sobre análise de sequência de instruções. E a parte semântica aqui, refere-se ao estudo de significados de uma instrução. De fato, a semântica de um programa está muito mais relacionada à lógica do que à linguagem de programação específica. Então, referente à parte... Tudo bem? Tá? Dessa parte aqui de semântica, é a parte de significado da instrução. Dentro da linguagem C, vão ter diversos comandos, que, aliás, não são tantos assim. São poucos comandos que a linguagem C tem nativamente. Correto? Essa parte dos estudos, realmente, cada um desses comandos, significados, tal, é que vem dessa parte do quê? Das regras de semântica. Correto? Legal. Existem dois links aqui, ó, da PUC-Rio e da PUC Rio Grande do Sul, né, que vocês podem ver depois com mais detalhes de artigos referente à parte sintática e semântica, mas eu não vou me aprofundar tanto nessa parte agora. Correto? Bom, referente aí a uma breve história da linguagem C. A linguagem C ela é bem antiga, né? Não é a primeira linguagem de todas, mas ela é bem antiga. E mesmo assim, ainda está faltando muita coisa. Aqui é mais ou menos para vocês terem ideia, né? É uma linguagem de programação criada por Dennis Ritchie, tá? Entre 1969 e 73, na Bell Labs, hoje a TIT. Então, o que acontece? A TIT ela é muito forte nos Estados Unidos, correto? Até hoje a atuação dela é muito forte. Antes, ela chamava-se Bell Laboratórios. Tá? Esse Dennis Ritchie era um dos caras que fazia o Unix. Ele fazia antigamente em Assembly. Assembly, basicamente, é uma linguagem de programação também, mas é como se fosse você programar em quase linguagem de máquina. Tá? É realmente escovar bit em linguagem Assembly. Aí o que o cara fez? Bom, ele tinha que implementar um sistema operacional que chamava Unix na época, e até hoje é muito utilizado. Em vez de ele pegar e realmente implementar tudo em Assembly, ele resolveu fazer a criação de uma linguagem computacional, que é a linguagem C. Tá? Desenvolvida para auxiliar no desenvolvimento do Unix, antes escrito em Assembly. Então ele começou a desenvolver o Assembly para justamente fazer o Unix. C foi baseado na linguagem B, criada por Ken Thompson, que por sua vez foi baseado na linguagem BCPL, Basic Combined Program Language. Então, as linguagens em si, elas foram o que, pessoal? Elas foram evoluindo. Tá? Então, antes da C existiu o Assembly, que também, por sua vez, existiu a BCPL, tá? E N outras, correto? Que antes disso ainda existiu o quê? A parte de cartão perfurado. Isso daí é uma linguagem de programação também. Tá? Baseado nisso, então, começou a surgir toda essa parte aí. Dennis Ritchie e o Ken Thompson são esses caras aqui, ó. São os inventores do Unix. Tá? Então, se existe Unix, são graças a esses dois caras aí. Pode falar. Tem uma linguagem que é mais hardware, que sofre problema assim, que usa hoje ou Cara, não. Hoje em si o Assembly é a mais... ainda está sendo usado? Ó, vai depender muito do que você vai fazer. Se você for fazer construção de sistema operacional, em uma parte do kernel, realmente, do sistema, você tem que usar Assembly. Aí não tem jeito. Tá? Mas muita coisa é feita em C e C++. Tá? Basicamente, você não precisa diretamente do Assembly para você fazer hoje muito baixo nível. Tá? Mas existem. Tem coisas que só o Assembly vai resolver. Correto? Bom, a gente comentou uma partezinha da aula passada sobre a parte de compilação e interpretação, certo? Nós comentamos que o C era compilado. E vamos ver outras linguagens interpretadas aqui, como por exemplo o Python. A conversão ou tradução de um algoritmo escrito em uma determinada linguagem de programação para a linguagem de máquina pode ser feita de duas maneiras, por compilação ou interpretação. Isso dependerá da linguagem. Então, dependendo da linguagem que você escolher, certo? Ela vai ser ou compilada ou interpretada. Tá? Grande vantagem da compilada. Grande vantagem da compilada, velocidade. Qualquer linguagem
compilada ativamente para um sistema operacional, realmente a velocidade dela é bem grande. Grande vantagem da linguagem interpretada, portabilidade. O PHP, por exemplo, é uma linguagem interpretada. Tá? Tanto ele rodando em Unix, quanto rodando em Linux, quanto rodando em Windows, você tem esse mesmo código para rodar nas 3 plataformas. Só que ela não é tão rápida assim. Tá? Então vai depender muito do que você precisa. Tá? Não é uma melhor que a outra, vai depender do cenário para você utilizar ela. Tá? Essa figura aqui, ó, dá mais ou menos essa impressão do que, né? Para se programar em computadores, você na verdade precisa saber binário, né? Zeros e uns aí. Então, somente zeros e uns no seu teclado e mais um enter seria o suficiente. Coisa que hoje não é assim, né? Mas, quando a gente faz a compilação de um programa, basicamente, todo o seu código que você vai escrever, ele vai se transformar nisso e mais, hoje em hexadecimal, né? Então, ainda o computador, por mais recurso que ele apresente para a gente, tá? São zeros e uns no final das contas. Correto? É impressionante, não é? O tanto de coisa que dá para se fazer com zeros e combinações de zeros e uns. Vídeos, multimídia, gráficos, games, som, imagem. Cara, é muita coisa. Mas é muita coisa vindo de zeros e uns. Correto? E é isso que a gente tem que realmente saber, a gente tem que ser ciência disso. Linguagens compiladas dependem de um programa ou um compilador, que no nosso caso vai ser o deve-ser, né? Que leia o algoritmo escrito e converta para um formato pronto para ser executado. Nesse processo gera um arquivo que poderá ser executado sempre que necessário. Então, o nosso arquivo fonte é o que a gente está escrevendo lá em texto puro, certo? Vai ser transformado para um outro arquivo chamado o quê? Arquivo binário. Esse arquivo binário é o arquivo que vai executar. O computador vai saber fazer o quê? Ler ele, na verdade, executar ele. Tá? Programas compilados são rápidos, mas não são multiplataforma e dependem da alteração e dependem de uma alteração dependente de uma nova compilação para seu funcionamento. Exemplo, linguagem compilada, C e Pascal. E tem mais, né? No caso, o Java e o .NET, eles não são muito bem compilados puramente, tá? São mais ou menos ali, estão no meio termo. Mas o C e o Pascal são certeza que eles são compilados, tá? Linguagens interpretadas dependem de um programa interpretador que faz a tradução do algoritmo escrito na medida que vai sendo executado. Então, quando eu tenho, certo, uma linguagem interpretada, você não tem mais esse desvínculo do que? Do seu programa fonte com o arquivo binário executado. Vai ser executado diretamente o que? O seu arquivo fonte. Ele vai ler linha por linha do seu arquivo e vai executar. Ele vai ler uma linha por linha do seu arquivo e vai executar. Certo? Você não consegue mais pegar esse fonte e tirar. Tem um problema grande em linguagem interpretada, pelo menos que eu vejo. Vamos supor que você faça uma aplicação comercial, certo? Escreva lá o seu programa, tá? Ele faz cadastro, ele acessa web service, enfim, gera N coisa, recolhe arquivo, é um programa comercial. Se ele for interpretado, se vocês escreverem, por exemplo, em Python, certo? Esse programa, o fonte que vocês escreveram, você é obrigado a dar para o seu cliente. Ou seja, tudo que você escreveu, você está pegando e fazendo o quê? Tendo que entregar para o seu cliente, se ele comprou a sua solução. Tá? O problema, né, tem essa parte. Quando você escreve código-fonte, o código-fonte é uma coisa intelectual da pessoa. Tá? Por mais, né, obviamente, que tenham restrições das empresas falarem que você não pode utilizar o fonte em outros lugares, cara, a ideia é sua, tá? Software é uma coisa muito complicada de lidar com direito autoral. É muito, muito complicada mesmo. Então, quer dizer, você acaba utilizando parte, pelo menos, desse código em outros projetos. Você não vai refazer tudo de novo. Você vai acabar fazendo,
né? Tentando reaproveitar o que já existe, né? Mas, enfim, é um dos problemas da linguagem interpretada. Programas interpretados são lentos. Aqui, pessoal, tomem cuidado com são lentos. O lento é bem rápido, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Python roda muito bem e é interpretado. O lento é rápido, mas o compilado é mais rápido ainda, né? Mas normalmente são multiplataformas e trazem agilidade nas alterações por serem flexíveis, não necessitando de uma nova compilação. Exemplos: PHP, Pyr, JavaScript. Tá? Então, esses tipos de linguagem, independente do sistema operacional que eles estão sendo executados, eles vão conseguir serem executados sem precisar de compilação. Olha que maravilha. Isso daí é muito legal. E quer dizer, então, que interpretado é ruim? Não. O PHP, por exemplo, é interpretado. O Facebook, a base dele é feita no quê? PHP, cara. PHP lá. Tá? Não é ruim. Não é ruim. Tá? Obviamente, né? Não é o jeito que a gente programa PHP normalmente quando a gente aprende, sai da escola e começa a programar. Não. Tem muita otimização de código lá dentro. Tá? Os caras precisam realmente fazer códigos muito enxutos e rápidos. Por quê? Porque o volume de dados é muito grande, o volume de acesso é muito grande. Então não é qualquer programador que na verdade está fazendo coisa lá. Não, o cara já é um cara experiente e que realmente sabe escrever código muito bem. Tá? Embora haja essa distinção, nem sempre foi tão claro. Algumas linguagens são compiladas para máquinas virtuais e depois interpretadas, como, por exemplo, o Java e o C#. O Java e o C#, pessoal, eles são um misto dos dois, tá? Ele é um pouco compilado e um pouco interpretado, tá? Eu não vou discutir aqui a base, nenhuma das duas, mas as duas elas têm mais ou menos a mesma característica de poder rodar em máquina virtual. O Java, ela precisa da JVM, Java Virtual Machine, e o .NET precisa do .NET Framework. Tá? Grande vantagem do .NET, um único framework você consegue programar nas N linguagens que a Microsoft tem. Tá? O Java é só em Java e acabou. Em compensação, o Java nasceu antes, primeiro. A quantidade de dispositivo que o Java suporta é muito grande. Em geladeira, em fogão, você programa Java. Em carro, hoje, você programa Java. Certo? Em televisão, Smart TV, é Java que está rodando lá dentro, pessoal. Tá? É um programa aquilo lá. É Java, provavelmente. Tá? Mas a Microsoft está tentando virar bastante esse cenário aí. Compiladores são programas que traduzem o texto em uma linguagem de programação de um arquivo que contém código de máquina. Então, quando o seu código é compilado, é transformado num arquivo que é gerado, na verdade, um novo arquivo binário, que esse arquivo é também chamado de executado. Link editores juntam diversos arquivos contendo código de máquina para gerar um arquivo executado. A gente não vai enxergar, porque o DLC ele faz isso automático. Mas, quando eu tenho um projeto grande, geralmente eu não vou ter um único arquivo só. Na aula passada a gente só escreveu um, e era muito pequeno. Correto? Mas o Windows, na hora de você fazer a instalação dele, quantos arquivos ele não tem? Já tentaram contar quantos arquivos tem o Windows? Ninguém fez isso? Não? É muito arquivo. Por quê? Porque tem muita biblioteca. Tem muito arquivo que serve para diversos outros softwares. Então a Microsoft tenta otimizar isso. Mesma coisa que Linux, a mesma coisa que Unix. O sistema operacional tem diversos. Quando vocês constroem sistemas, tá, a tendência é ter vários arquivos também. Só que, em algum momento, todos esses arquivos eles vão precisar o quê? Se comunicar, se conversar. Esse é o papel do link editor. O link editor é uma fase posterior à compilação, que é o que a gente chama de link edição. Tá? Esses vários arquivos, seus fontes, vão se juntar com bibliotecas, inclusive, da linguagem de programação, para depois se transformar num executado. Correto? Então, quando você escrever em código, aqui, basicamente, vai ser um. Né? Pelo menos agora, no começo aqui. Depois a gente vai começar a escrever mais de um arquivo para se transformar em um único programa. Tá?
Isso é o que o link edição faz. Bom, então, tipo de arquivo. Nós temos o fonte, um cara que se chama objeto e um cara que se chama executável. Nós enxergamos através aqui do DevC somente o fonte e o executável. Por quê? Porque o objeto ele esconde, mas ele faz. Arquivo fonte é o arquivo texto puro, contendo programas escritos em uma determinada linguagem. Poderia ser em C, poderia ser em Java, poderia ser em Perl, PHP, qualquer linguagem. Se ele tivesse escrito corretamente na sintaxe semântica legal da linguagem, legal, é um arquivo fonte. Tá? No nosso caso, é a linguagem C. Objeto, arquivo de código de máquina criado pelo compilador usando um arquivo fonte. Então, antes de transformar em binário, o compilador ele faz o quê? Ele transforma o seu fonte em um arquivo objeto. A gente não vê, o DevC esconde, mas o arquivo é um ponto .o. Justamente o quê? De object. Tá? Dá até para desabilitar ele fazer isso daí, ele apagar. Tá? Só que eu não vou fazer isso agora. Depois eu mostro para vocês. Por quê? Porque se vocês forem compilar de novo, você tem que ficar apagando manualmente depois. Eu, pelo menos, não lembro se o DevC ele corrigiu isso. Mas ele cria um arquivo .o. Esse arquivo .o é um arquivo de máquina já. Mas ele ainda não está pronto para ser executado. Se você escrever o nome do arquivo .o, por exemplo, ele não vai fazer nada. O Windows, por exemplo, não vai executar ele. Tá? E o arquivo executável, que é o arquivo binário. Programa pronto para ser executado. Agora sim, pelo link editor, juntando o arquivo objeto, criado pelo programador, com as bibliotecas das linguagens do SO. A gente deu um comando chamado printf, não deu? Esse printf, o que ele fazia? Ele dava na tela do CMD Escrevia em tela, no nosso caso em tela, mas o printf, ele escreve em qualquer dispositivo. Poderia ser para uma impressora, por exemplo. Ou poderia ser para um arquivo, por exemplo. Mas no nosso caso foi em tela. Tá? Legal. Esse printf, ele é um comando, vocês concordam? Esse comando tem que vir de algum lugar, que por nossa vez está dentro de uma biblioteca, que é o que a gente chama do quê? De stdio.h. A gente viu no final da aula, a gente deu um include nela. Essa biblioteca, mais o código objeto, juntando tudo, é o que vai transformar o quê? No seu executável. Tá? É por isso que um código compilado não roda em sistemas operacionais diferentes. Se você copiar um .exe do seu Windows e colar lá no Linux e tentar executar, não vai dar certo. Por quê? Porque quem tem a biblioteca do Windows está compilando para esse ambiente só vai rodar no Windows. Quem tem a biblioteca do Linux vai ter o stdio.h do Linux, vai ter que ser compilado no Linux e rodar ele no Linux, e acabou. Tá? É a mesma coisa que eu tenho um macOS. Quem tem macOS aqui? Ninguém? Não, ninguém tem macOS aí, pessoal. Louco, meu, mó barato tá o negócio. Eu também não sei, tá? Eu sou de Windows mesmo, mais popular. Tem, câmera tem. Enfim, vocês não vão conseguir pegar nunca um programa Windows e rodar no macOS ou vice-versa, diretamente. Vocês têm que compilar eles para cada um dos sistemas operacionais. Tá? Ah, mas não existe o Office. O Office tem para macOS e o Office tem para Windows. Os dois são compilados diferentes. O Office do macOS é compilado nele, no macOS. E o Office do Windows é compilado no Windows, pessoal. São dois produtos totalmente diferentes nesse sentido, tá? Então, a Microsoft ela tem que manter dois fontes. No caso, 3 para o Office, né? Porque ele roda em Android também. Então, plataforma Android é outro código que os caras têm que fazer. Correto? Então, fazer programa multiplataforma dá trabalho. Nesse caso do Office, ele é compilado. O que a Microsoft tem que fazer? A Microsoft tem que separar os fontes
e ficar mantendo cada atualização para cada sistema operacional. Atualizou para o Office 2017, altera no macOS, altera no Android, altera no Windows. Olha que beleza que é compilação. Em compensação, o PHP roda no macOS, roda no Linux, certo? Roda no Windows, o mesmo código, sem fazer nada. O que é melhor? Vai depender muito. Depende muito do que vocês realmente vão precisar. Tá? Então não quer dizer que um seja melhor que o outro. Cada um tem vantagens e desvantagens. Beleza aí? Legal. Então, ó, temos aqui o nosso editor de texto representado pelo nosso DevC. Programa-fonte é onde a gente vai escrever realmente o nosso código. Compilador, o compilador, a IDE está fazendo isso para a gente. Quando a gente vai lá em Run, Compile, né, executar, compilar, é essa parte que ele está fazendo. Além de compilar, ele já faz o que? A link edição, junta as bibliotecas. É duas coisas numa só que o DevC está fazendo para a gente. Não são todos os compiladores que vão fazer isso. A maioria hoje, como já é moderno, vamos dizer assim, já faz. Mas não são todos. Tá? É criado um programa objeto, que no nosso caso do Windows, a extensão dele é .o. Eu tenho a link edição, certo? As bibliotecas que são necessárias vão se juntar aqui junto com o meu código-fonte para me gerar o programa executável, o exe. No caso do Windows é o exe. Professor, geralmente driver é DLL. DLL? Geralmente para Windows é DLL. Então, vai depender muito. As DLLs do Office é feito em .NET. Em .NET. Você pode gerar as DLLs em C, por exemplo, ou em Pascal. Então, cada versionamento sobe, DLL, por exemplo. Exatamente. Cada DLL pode ser escrito em linguagens diferentes. Tá? Bom, existe aqui uma coisa que vocês vão ouvir bastante comentar em algoritmos, que é a parte de fluxo de informação. Sempre, nos nossos casos aqui, vão ter sempre o quê? Programas, entrada, processamento e saída. Entrada de dados, é realmente o que o usuário vai estar fazendo o quê? Entrada por teclado. Processamento, geralmente são contas a serem feitas e a saída é o resultado. Tá? O resultado vai ser mostrado geralmente em tela, mas não é necessário somente tela, certo? A saída que a gente tem. Impressora é uma delas, disco é outra delas. Correto? Beleza. Sempre, então, entrada, processamento e saída. Nunca se esqueçam disso. O nosso programa, basicamente, vão ser divididos em 3 partes. Entrada, processamento e saída. Correto? Tipo, a gente dá um comando, também interpreta e dá uma... Sim. Bom, todo algoritmo é o resultado da descrição da solução de um problema através de passos. Normalmente, esses passos têm 3 pontos importantes. Entrada, das informações necessárias para resolver o problema, informadas pelo usuário ou obtidas de forma no mundo exterior, sensores, arquivos ou outros aqui. Entrada de dados vão ser sempre necessários, pessoal, tá? Em qualquer sistema, tá? A não ser que seja sistemas de teste que você pode gerar dados aleatórios, fora isso, no ambiente controlado, no mundo real não, vai sempre precisar de alguém para colocar dados dentro do sistema. É automatizado? Melhor ainda. Não depende do humano, mas não quer dizer que possa errar. Certo? Sensor hoje é um cara muito forte para se capturar dado. Tá? Mas muito forte mesmo. Principalmente agora com tecnologia igual do Arduino, vocês conseguem ter N sensores para captar dado. Cara, é muito legal isso daí. Não precisa de uma mão humana para se fazer isso. Mas ela pode falhar. O seu sistema ele tem que estar pronto também para verificar. Tá? Processamento das informações através de cálculos matemáticos e tomadas de decisão.
Depois que eu tenho todos esses dados já coletados, eu preciso fazer alguma coisa de útil com elas. Geralmente é a parte de processamento. Tá? Se eu tenho, por exemplo, salários a serem calculados, eu tenho então um processamento de folha de pagamento para se gerar esses valores para mim. Correto? Folha de pagamento não é tão simples assim a geração dela. É complexa, tem um monte de regra, principalmente o quê? Da parte realmente, né, de legislação. Então, com essas várias regras, o sistema precisa fazer o quê? Várias verificações. Tá? Então, o processamento ele sempre vai pegar essas entradas de dados e transformar em algo útil. Correto? Saída. Todo processamento só tem sentido se mostramos isso de alguma forma para os usuários do programa. Normalmente, isso ocorre através do monitor de vídeo ou de impressora, ou gráfico, ou de arquivo, enfim. Tá? Geralmente, a saída mais comum é a de impressora, é a de vídeo, né? Hoje na tela aí do monitor. Depois de todo o processamento de folha, tudo tal certinho, é gerado às vezes um arquivo para mandar para o banco pegar e fazer os depósitos das seguintes contas dos funcionários. É uma saída. É gerado um totalizador dessa folha de pagamento para mostrar para o gerente do RH o quanto está sendo o quê? Debitado da conta, vai precisar, né, ser debitado da conta corrente da empresa para pagar os funcionários. Correto? Então, são tipos de saída que a gente tem. Perguntas aí, pessoal? Não? Sempre, em qualquer programa, pessoal. Vocês não vão ver mais que esses três. Vai ter um cara que vocês vão ver lá na frente, depois, quando vocês derem uma outra disciplina, que é um tal de feedback. Mas eu não vou falar isso para vocês agora. Para a gente interessa essas partes. Tá? Tipo de informação. Para a construção de algoritmo, a grosso modo, utilizamos dois tipos de informações: dados e instruções. Os dados, valores do mundo externo que representam informações que os seres humanos manipulam. E instruções, palavras-chave que representam alguma ação do computador, um conjunto de comandos que um computador sabe executar. Dados, pessoal, isso daqui, ó, tá? Existe pra gente, pro ser humano, correto? Um nome é um dado, uma data é um dado, correto? Um valor é um dado. Cada uma tem a sua determinada importância. Nós trabalhamos com esses dados diariamente, todos os dias. A gente nem percebe porque já está muito comum na nossa vida, mas todos os dias a gente trabalha com isso. O que são palavras-chave aqui? São palavras reservadas, tá? Que representam alguma ação para o computador. No nosso caso, da linguagem C, o printf é uma palavra-chave, ou uma palavra reservada, que representa alguma ação para o computador, que é justamente fazer o quê? Saída. Tá? Impressão. Correto? Beleza aí? Além do printf, pessoal, tem o return, tem o main, tem o scanf, tem o get, tá? Tem o getS, getch, tem if, tem switch, tem case, tem N outras palavras reservadas ou palavras-chave, que é o que a gente vai aprendendo aí conforme o curso, tá? Para se fazer programas, para se desenvolver sistemas. Ok? Então a gente vai precisar desses dois caras, dados e palavras reservadas, palavras-chave. Correto? Tipos de dados. Para uma introdução, podemos categorizar os dados em três tipos básicos ou primitivos. Em C, a gente tem esses três. Em outras linguagens, tem N outros tipos primitivos. Tá? Obviamente, o C ele consegue contornar todos os outros tipos. Não tão fácil quanto as outras linguagens mais atuais, mas consegue. Tipos numéricos, caracteres e lógicos. Numéricos, divididos em números inteiros e reais. Caracteres, representado por valores alfabéticos ou alfanuméricos. E lógicos, representado por dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Tá? Com esses três aqui é possível representar os outros N tipos de dados que existem até hoje. Tá? Para a gente é muito fácil a gente poder fazer o quê? Essa categorização dos nossos dados.
um valor de um salário, ele é do tipo numérico, caractere ou lógico? Numérico, número. Um CPF é do tipo numérico ou lógico? Ou caractere? Por que caractere? Porque tem os hífens, tem o traço, mas ele não tem só número? Eu acho que ele é caractere e numérico. Não pode ser. Ó, ou ele é numérico, ou ele é caractere ou lógico. Só tem esses três tipos, vocês não podem misturar, pessoal. Não tem dessa meio. Não. Mas você não tem o cálculo de Você não tem um cálculo, ó, uma pergunta interessante. Você não tem um cálculo que faz a verificação se o CPF é válido ou não? Sim. Dá para fazer cálculo com caractere? Como você faz cálculo de A mais B? O que o A vale e o que o B vale? Como que vocês fazem o resultado desse? Não. O CPF, pessoal, é o seguinte. Nativamente ele é numérico. Só que ele tem máscaras. As máscaras vão fazer ele transformar em caractere. Nativamente ele é numérico. O problema do nosso CPF é que ele tem zeros à esquerda. O problema de zero à esquerda, para um compilador, ele não reconhece isso. Zero à esquerda é a mesma coisa que nada. Correto? Ele é tratado como string, como caractere na maioria dos sistemas. Por essa facilidade. Na hora de se fazer a verificação, transforma-se ele em numérico, se faz os cálculos necessários e depois grava-se ele em caractere novamente. É mó rolo, enfim. Mas é assim que eles trabalham, tá? Bom, caractere. Nome é um tipo caractere? Tranquilo. Endereço é um tipo caractere? Tranquilo. Número do endereço é um tipo caractere? Aí é um complemento, né? Aí tem o tal de 33A para ferrar com a nossa vida. Então ele vai ser caractere. Tá? Tipo lógico. Representado por verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, geralmente, ou é FT, true ou falso, ou 0 e 1. Tá? Legal. Tipo de verdadeiro ou falso? É boolean, mas qual tipo de dado é verdadeiro ou falso? Qual exemplo? Existe ou não existe? Sexo é verdadeiro ou falso? Na verdade, existiu. Ah, rapaz! Vai lá ver agora como está saindo lá, certo? No sistema cartorário. Cara, não dá para falar que não tem mais. Pois é, pessoal. Tinha até um projeto, se não me engano, de lei, que a criança ela não era definida o sexo no momento do nascimento. Ela decidia depois. Então, já viu como o negócio tá, né? Enfim, não é discutindo isso. Mas o sexo classificar ele como 0 ou 1 hoje, não daria mais certo. Qual outro tipo de dado que seria verdadeiro ou falso? Existe ou não existe? Existe ou não existe? Tá? Status de alguma coisa? Se ele tivesse só 2 valores de status, tudo bem, poderia ser. Correto? Aberto ou fechado, certo? Poderia ser um dos tipos aí de valores lógicos ou não. Legal. Valores lógicos, pessoal, vocês vão ver bastante. Tá? Apesar de a gente não conseguir ver isso claramente, às vezes, quando a gente tem somente 2 resultados possíveis, o valor lógico é o que é mais utilizado. Tá? Bom, nós já vimos então que a gente pode categorizar mais ou menos os tipos de dados existentes. E para um computador isso daí vai ser fundamental. Tá? O computador ele tem que perceber qual é o tipo de dados que você está tentando trabalhar. Para ele tem que ser desse jeito. Para a gente,
Tá? A gente faz as conversões muito rápido, o ser humano faz isso, mas com o computador não. O computador, nós precisamos definir já de cara se vai ser numérico, se vai ser caractere ou se vai ser lógico. Tá? Fora esses, tem um tal de data, tá? Fora esses, tem um tal de unsigned, que a gente vai ver depois. Tá? Então tem N coisas aí ainda para ser tratado em tipo de dado. Modificadores, na verdade. Modificadores, exatamente. Bom, variáveis. Conceito de variável, pessoal. Tudo que é sujeito a variação incerta ou instável. Variável. Tudo que é sujeito a variações incerto ou estável. Ou instável, correto? Quando falamos de programas, tudo que é informado pelo usuário é obtido alguma fonte externa é incerto, ou seja, são variáveis. Quando eu quero fazer, por exemplo, um cadastro, vamos lá, pessoal. Quando eu quero fazer, por exemplo, um cadastro, tá? Pessoal mesmo, de pessoas, eu quero fazer um cadastro lá de agenda. Nome é uma variável? Sim. Está sujeito a variações, é incerto e instável. Nome é uma variável. Idade é uma variável? Correto ou não? Vocês concordam? Legal. Nascimento, data de nascimento, é uma variável? Todo mundo nasce na mesma data de nascimento? Para mim é Variável. Ninguém nasce, certo? Aliás, ninguém não, mas a maioria daqui, pelo menos, acredito que não nasceu na mesma data. Tá? O público daqui é muito pequeno. Ainda é variável. Correto? Agora, cada informação precisa ser identificada com um nome e um tipo. É isso daqui, então, que a gente vai fazer. Dentro dos nossos sistemas, a gente vai precisar definir nome e tipo que essa variável tem. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Constante. Todas as informações dentro de um diagrama que não forem operadores ou variáveis são constantes. Uma constante pode ser qualquer valor fixo dos tipos já estudados, numérico, caractere ou lógico. Bom, dentro então de um sistema, nós vamos poder definir variáveis e constantes. Constante é justamente o que, então? Ao contrário da variável, né? Não muda, é fixo, invariável. Correto? Então, não mudou, é fixo, já era, é constante. Que tipo de constante que a gente tem? Quais são exemplos, na verdade, de constantes que a gente tem no nosso mundo? Os dias? Dia 1, dia 2, dia 3, é isso? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só que varia de país para país. Só que varia. A data em si, ela tem o quê? Ela tem uma, vamos dizer assim, um range, um arranjo, tá? De limites, mas varia. O número pi é diferente em qualquer lugar do país ou do mundo? Não, mas as As casas decimais podem variar um pouco, mas o número pi é que ele acabou. A única coisa que muda é o separador. Da quantidade de decimais, tudo bem, mas ele em si é o mesmo para todos os lugares. Se o pi variar, aí tem um negócio muito esquisito, pessoal. Vocês estão fazendo alguma coisa bem errada, tá? Enfim, o que mais poderia ser de constante que a gente tem? Quem gosta de física aqui? Ponto de ebulição da água, quanto é? Ponto de ebulição da água é 100 graus. 100 graus, exatamente. Ela muda de lugar para lugar? Muda? 100 graus, certo. Aí você está convertendo. Beleza. Tranquilo, pessoal. Então é o quê? É fixo, é imutável. Então é uma constante. Legal. Agora, qual que é a diferença de eu utilizar ou uma variável ou uma constante dentro do meu sistema? Se eu vou ter que dar valores para elas de qualquer forma.
Qual que é a vantagem ou desvantagem ou a diferença entre utilizar uma constante ou uma variável dentro dos meus sistemas, se eu vou precisar dar o valor para elas de qualquer forma? Para as duas, eu tenho que dar o valor da constante e eu tenho que dar o valor da variável. Variável, se eu não aceito as definições do programa para facilitar o Pode ser também, variáveis vão ser as entradas dos programas e as constantes vão ser definições do programa. É tipo o título da sua página. Você vai mudar. Título da sua página, você nunca vai mudar ela. Você pode mudar. Se você nunca mudar ela, é constante. Se você pode não mudar, já muda um pouco. Aí pode ser uma variável. Professor, Pois não. a constante já fica alocada em algum espaço da memória? A constante já fica alocada o quê? Em algum espaço da memória? Em algum espaço da memória e nunca muda. Até o programa acabar. Evita erro de usuário e do desenvolvedor. Evita erro de usuário, sim, você vai evitar Segurança com que o usuário não altere aquele determinado dado. A constante, pessoal, é mais rápida, tá? Sempre para um programa acessar uma constante é bem mais rápida que uma variável. A constante sempre vai ser definida com aquele tamanho, com aquele espaço e acabou. Vai ser alocado num pedaço de memória e já era. Só vai ser desalocado quando o programa descarregar, quando for encerrado. A variável não. A variável, o programa vai ter que alocar um pedaço de memória, certo? Vai precisar ser utilizado, vai precisar ver aonde vai ser alocado, então ainda é mais lento, correto? Mas em 99% dos casos vocês vão utilizar o quê? Variáveis, correto? Beleza? Bom, importante aqui. O que diferencia uma variável de uma constante do tipo caractere é a delimitação da constante por aspas. Então, se eu tenho ali, ó, se eu tenho um conjunto de caracteres delimitados por aspas, no nosso caso você, se não me engano, é aspas simples mesmo, tá? Isso daí é o que a gente vai chamar de constante, tá? Aliás, valores, como que a gente está chamando eles? Valores caracteres são, na verdade, constantes, eles são imutáveis no C. Tá? Por mais que seja possível a gente pegar e fazer a atribuição de um valor e depois mudar essa atribuição, ela é constante. Quando a gente estuda C mais a fundo, a gente vê que isso daí, o porquê que isso acontece. Números delimitados por aspas são considerados tipo caractere. Constantes do tipo numérico não precisam de delimitadores por variáveis, não podendo ser iniciados por números. Então, o que acontece aqui? Se eu coloco números, 1, 2, 5, 20, qualquer tipo de número, delimitado em aspas, tá? O compilador vai interpretar que isso daí é o quê? Um conjunto de caracteres e não um número. Tá? Então, tem essa diferença. Correto? Legal. Constantes ou literais, então, a gente já viu que tudo que é fixo, imutável ou invariável. Quando falamos de programas, normalmente é um único valor numérico usado em expressões aritméticas, que pode ser um valor alfanumérico, sendo usado para exibição em tela. Bom, tempo de ebulição aqui, ó, que é o que a gente deu aqui de valor, né? 100. Pi igual a 3,14159265. É um pequeno número do pi. Atenção, tá, pessoal? Isso daqui são só exemplos. Quando a gente vai tratar em C, o padrão do C é o quê? É uma linguagem inglesa, é uma linguagem criada que nos Estados Unidos. O ponto é o separador do quê? De decimal. Correto? Então a gente vai usar 3.141592 e não o vírgula. O vírgula é separador de milhar, tá? Milhar. Mil. Tá? Milhar. Mil. Bom, quando a gente dá nome para variáveis, pessoal, existem algumas regras. Não é qualquer nome que a gente vai colocar dentro lá da linguagem
do algoritmo que ele vai aceitar. Isso vai servir para qualquer linguagem de programação. Se você estiver programando em Java, em C#, em PHP, tem regras para se dar nome para variáveis. Beleza? Nome de variáveis podem ter um ou mais caracteres, A, X, C, nome, endereço, podem ser nomes de variáveis, então válidos. Geralmente, você dá um nome de variável de acordo realmente com o que você está utilizando. Tá? Se você está tratando um nome, é muito difícil você conseguir interpretar rapidamente que essa variável é o X que está recebendo esse nome. Você dá um nome de nome mesmo. Primeiro caractere de identificação não pode ser numérico, então não posso começar com números 1, 2, 5, 9, 7, 0. Então tem que ser um caractere. O nome de uma variável, o primeiro caractere, tem que ser um alfanumérico, tá? Ou caractere. Nome de variáveis não pode conter espaço em branco. Caso deseje separar nomes compostos, use o underline. O underline, pessoal, é o único caractere especial que se pode utilizar para nome de variáveis. Asterisco, interrogação, barra, tio, não pode nada disso. É o underline só, de caractere especial para dar nome nas variáveis. Um nome de variável não pode ser igual a uma palavra reservada. Aqui, ó, o 1 era para estar sub, eu errei aqui no HTML, tá? Da linguagem de programação usada. Palavra reservada é o que, pessoal? É justamente as palavras do C que a gente vai utilizar, os comandos do C, certo? Então, if, main, switch, case, getChar, scanf, printf, todas essas palavras não podem ser utilizadas para nome de variável. Você precisa criar outras. E dá bastante, vocês têm bastante opção, mesmo não podendo ser utilizadas as palavras do C, vocês têm N opções ainda para se criar nome de variável. Tudo bem? Normalmente as linguagens de programação têm um conjunto de palavras para identificar comandos que elas reconhecem. Cada palavra desse conjunto é chamada de palavra reservada pela linguagem. Então nós temos aqui, ó, alguns tipos de variáveis válidas ou inválidas. Tá? Carinha sorrindo aí, ó, uma variável válida. O xzinho é uma variável inválida. Idade, tranquilo, não tem espaço em branco, não tem caractere especial, começa com alfanumérico, beleza. DT underline NASCII, legal também, o nome válido de variável. DT começa com um caractere, né? Underline é um caractere especial válido, correto? Data, espaço, NASCII. Olha o errado ali, o que está? Justamente o espaço em branco. Correto? Bom, e mais outros aqui, ó. Peso, 3 peso, por exemplo, aqui, ó. Começou com o quê? Com 3, o numérico aqui, ó. Esse cara aqui não pode. Tá? N1, vírgula aluno, ó. O vírgula aqui é um caractere especial, não pode. Tá? Local aqui, ó. O interrogação é um caractere especial, não pode. Barra é um caractere especial. Menos aqui, ó, o que é o traço, na verdade. Caractere especial. Não pode. Para nome variável, não pode. Underline, 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 underline. Pode. Não é tão recomendado vocês darem nomes de variáveis para underlines, mas o compilador vai reconhecer. Tá? Nome 1, beleza. Underline, underline 1, underline, beleza. Underline 1, 2, 3, beleza. Esse cara aqui é válido também. Tá? Então, é mais ou menos isso que vocês vão ou fazer ou vão evitar de se fazer para se dar nome de variáveis. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Firmeza? Declaração de variável. Uma declaração de variável consiste no nome ou tipo, seguido do nome da variável, terminado por um ponto e vírgula. Lembrem-se que no C, o ponto e vírgula é o terminador de comando, correto? Então, toda vez que vocês terminarem um comando na linha, vocês vão colocar o ponto e vírgula. Tá? Não vai ser em todo lugar que vocês vão colocar o ponto e vírgula, e é isso que vai confundir bastante.
A gente ainda não chegou nessa parte, mas quando a gente tem comandos de condições, no if, por exemplo, não vai ter ponto e vírgula em todos os finais de linha. Correto? Então, isso a gente vai precisar prestar atenção. Para o C, letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Tá? Para a linguagem C é diferente. Para o Pascal, não. Para VB também não é. VB, maiúsculo e minúsculo são iguais. Para Java, são diferentes. Tá? Então, quer dizer, o C é case sensitive. Se eu escrever, por exemplo, o nome de variável, Notepad, nome desse jeito, é diferente de nome desse jeito, que é diferente de nome desse jeito, que é diferente de nome desse jeito aqui, ó. São variáveis por ser totalmente diferentes. Maiúsculo e minúsculo tem diferença no C, na linguagem C. Então, tomem cuidado. Geralmente, padronizem variáveis, tudo em minúsculas, constantes, tudo em maiúsculo. Tá? Para não se confundirem tanto. Tá? Tem gente que, para ficar um pouco mais ainda explícito, costuma colocar S nome, por exemplo, ou I idade. Tá, ó. Por quê? S de string, a variável é do tipo string. I é de inteiro. F valor, que é o que a gente vai ver depois, mas é de um variável do tipo float. Float, ela tem o que? Casas decimais. Tá? Então, tem gente que coloca esse tipo de nomenclatura em variável. É bastante utilizado. No nosso caso, ainda não vou estar exigindo nada disso daí. Tá? Mas, se vocês forem para uma fábrica de software que ela tem padronização, provavelmente vocês vão precisar cair num cara desse. Tá? Porque realmente dá muita diferença em produtividade depois. Beleza. Para se declarar uma variável, então, é o tipo da variável, o nome da variável. A gente viu que no C, basicamente, a gente tem 3 tipos, né, primitivos. O lógico, o caractere e o int. Correto? Para se declarar uma variável, então, é desse jeito aqui, ó. O tipo da variável, o nome da variável. Tipo da variável, nome da variável. Tudo bem? Tranquilos? Float porque tem decimal. Exatamente. Firmeza aí, pessoal? Por que a gente declara a variável? Ó, que beleza. Falamos até agora, né? De declaração de variável, do tipo de variável. Essa live não tem uma saída de dados, não necessariamente tem uma entrada. Antes disso ainda. Pode ser, esse Daniel também pode ser diferente. Mas só na prima, depois você vai registrar. Não mais ainda. Esse dado aqui dá é o RH. Bom, para armazenar esse valor em algum espaço de memória. Correto? Essa memória, qual memória que a gente está falando? Memória RAM. Tá? Enquanto a gente tem essa declaração de variável, tudo vai estar alocado na memória RAM. Correto? É aí que a gente tem a ideia de quanto vai ocupar na memória RAM. Por isso, daí que vocês vão começar a ter uma ideia de quanto vai ser ocupado na memória RAM. Por quê? Porque cada um desses tipos de variáveis aqui, ó, tem um tamanho a ser utilizado na memória RAM. Geralmente em bytes. 4 bytes, 8 bytes, 2 bytes, 1 byte, 100 bytes. Pode falar. Até você... Então, tem 2 tipos de terminação. O primeiro é o que a gente vai estar vendo até terminar o programa. Terminou o programa, a sua variável vai embora. Mais para frente, a gente vai ver, certo, a parte de procedimento e função. Nisso daí, a gente vai ter que ver o que a gente chama de escopo de variável. Aí, cada uma das variáveis tem escopos diferentes. Cada uma tem tempos de vidas diferentes. Mas vai ser mais para frente. Por enquanto, para a gente,
iniciar o programa é a vida dela, terminar o programa finaliza a vida dela. É nesse escopo que entra o garbage collector? No escopo de variável, tá, no Java e no C. No Java e no C Sharp, no .NET. No C não existe garbage collector, tá? É na mão que você tem que ir lá e fazer. É por isso que é bom ser. O cara tem que ser bom fazer isso. O que é coletor de lixo? O coletor de lixo é ele que vai determinar se a sua variável foi ou não utilizada por determinado tempo. Se ela não foi utilizada por determinado tempo, ele vai lá e tira ela da memória. No C não existe esses conceitos. No C é você que tem que ir lá e tirar ela na unha ali, ó. Senão ela vai ficar alocada lá para sempre e vai estar consumindo memória toda. Eu vi que fizeram uma. Professor, tem alguma certificação de automação de desempenho para isso aí? Tem, cara. A Microsoft mesmo tem. Quando você vai se tirar a certificação para C++. É porque realmente ele usa aquele tipo genérico. Entendeu? Sim. Aí seria legal pegar. Você se envolve numa arquitetura de software. Eu não sei, eu acho que não. Mas seria interessante saber fazer a sua. Cara, aí é a parte de tuning de código. Eu não sei que parte se encaixa. Não sei mesmo, para deixar mais o seu algoritmo mais rápido. É deixar você fazer econômico para a máquina. Sim, com certeza. Bom, beleza então, pessoal. Tipos de dados. Em C temos 5 tipos primitivos para as informações. Esses tipos são usados para identificar o conteúdo de uma variável, os parâmetros de uma função e seu retorno. Esses tipos são char, int, float, double e void. Esses caras aqui, ó, basicamente é o que a gente vai utilizar. Char, int, float. Double, até poderia, não vai ser necessário, mas existe o void. A gente vai utilizar em uma das nossas funções. A gente não sabe o que é função ainda, mas a gente vai começar a utilizar já ele de cara. Void, ela tem uma teoria bem grande por trás desse cara aqui, tá? Em linguagem C. Tá? Não é retorno vazio, todo mundo fala isso. Mas não é. Cara, não sei nem se pode ser chamado de nulo, para falar a verdade. Tá? Mas não é vazio e nulo, simplesmente. Tá? Todo mundo, e é mais fácil realmente de se interpretar desse jeito. Mas tem uma teoria maior dessa parte de void. Simplificando seria. Vai. Beleza. Além dos tipos básicos, temos 3 modificadores que são utilizados para alterar o tamanho ou interpretação de um tipo, que são modificadores short, long e unsigned. Então nós temos esses tipos aqui, ó, e com um desses conjuntos aqui, short, long e unsigned, eu posso pegar e misturar com os tipos aqui, tá? Char, por exemplo, quando eu declaro um tipo de variável char, ele me ocupa 1 byte em memória. A variável do tipo char, ela pode ter de menos 128 a mais 127 de tamanho em bytes. Tá? Unsigned char, certo? Não é o varchar, é o char mesmo. O varchar é variável, cara. Varchar é de variável. O char não. O char é de complemento. Não, ele é caractere só. É a única coisa que tem de igual. Tem que ser definido no banco, eu falei assim, né? Char, faz aquela denominação de char, né? Mas no C é char só, não existe varchar no C. Tá? Unsigned, ele vai de 0 a 255, tá? O int, quando você declara um tipo int de variável, ele ocupa 2 bytes na memória, tá? O valor que o int pode ter é de menos 32.768 a mais 32.767. Se você tiver um valor maior que esse cara aqui, ó, que essa faixa, você não pode colocar a sua variável no int. Se você tiver o valor de 40 mil, por exemplo, o int não vai suportar esse valor para você. Ele só ocupa 2 bytes em memória, mas tem limitação. Mas se colocar, por exemplo,
ele vai receber o valor de 2.766. Beleza, ele vai suportar. O que acontece? Ele recebe por inteiro, se a gente tiver curva 90%, ele só recebe, ele permite receber. Independente se você colocar 0 ou 32767, vai ocupar 2 bytes. Não, mas você quer dizer assim, se colocar. Lembra a ideia da 3, por exemplo. Colocar 3 vezes essa informação lá, ele recebe até 1000. Na Ele recebe isso, a não vai. Por exemplo, o total dele é 40 mil. Você colocar 32.767, ele vai ocupar 100% da alocação, ou ele pode ocupar qualquer número, qualquer quantidade de. A alocação dele é de 2 bytes, de qualquer jeito. Independente do número que ele tiver entre essa faixa. É de qualquer jeito. Se você colocar um valor... Exatamente. Você pode colocar 1, 5, 20, 32, 767, menos 32, 770, 700. E se você estiver sempre substituindo o valor, tranquilo. É um único valor na variável naquele momento. Tá? Então, ele vai suportar. Você pode colocar 10 vezes o número. Se ele estiver substituindo os valores, sim. É o único. Exatamente. Se você estiver somando, uma hora ele vai estourar. Aí não tem jeito. Aí o int não vai suportar. Perguntas? Professor, essa atribuição de valores, por exemplo, o 2, ele ocupa 2 bytes, seriam 16 bits. O int... Tem a ver com o número binário? O int ocupa 2 bytes. Correto? Beleza. Indiretamente sim. Seria. Mas na verdade você não mexe com binário. Aqui a gente não está mexendo com binário. Aqui é com decimal mesmo, tá? Ok? Beleza, pessoal. Aqui, ó. Aí eu tenho o unsigned int, que também ocupa 2 bytes, mas ele vai de 0 a 65535. Então, vai depender muito, certo? Do que vocês vão utilizar para declarar justamente no tipo da variável que vocês vão ter. Correto? Então, por exemplo, se eu declarar variável idade, qual é o tipo mais apropriado aqui que vocês viriam entre esses daqui, ó? Para eu pegar e declarar a minha variável idade. Int. O int pode de menos 32.767 a 32.768 a 32.767. Tem alguém que vive 32 mil anos, 767 anos? Olha, O unsigned char. O unsigned char de 0 a 255. Idade negativa geralmente não tem. Até 255 anos, ó, sei lá, uma tartaruga, né? Uma pessoa, pelo menos, é plausível esse cara aqui. Para uma idade até 255 anos. 127. Idade de 128, pode ter alguém aí no mundo? Tem. No Japão é normal. Tem mais de 100 anos lá, é tranquilíssimo. Os caras chegam nesse valor aqui. Então não dá. Não dá para ter uma idade char, por exemplo. O mais plausível seria para esse cara aqui, ó. E é desse jeito que vocês vão analisar as variáveis de vocês. Tá? A idade, opa, unsigned char, então é um cara legal para colocar. Professor, por que você falou aqui do bug do milênio? O bug do milênio era a parte transformada, no ano de 1999 para o ano 2000. Não era esse negócio aí? Não, ainda não. Na verdade, era a parte de data, porque as datas eram compostas de 2 dígitos só. Aqui, ó. Que na verdade não deu nada, né? Em vez de 1999, era uma data assim, por exemplo. 5/7, né? De 99. Os computadores guardavam só isso daqui, ó. Na hora de transformar em ano 2000, né? Na hora de virar o milênio, 1/1 iria ser 00, né? O problema era o computador confundir, em vez disso daqui ser 2000, ser 1900. Aí toda a parte de cálculo ia para o espaço. Isso daí até hoje não coloca mais 2 dígitos, né? Só 4 dígitos. Aí agora até 9.999 é para dar, né? Aí um tempinho para o pessoal aí brincar com data. Tudo bem? Bom, pessoal, é mais ou menos isso que a gente tem. Ó,
O long int, por exemplo, 2.147.483.647. Esse é o valor dele, tá? Só que em compensação, certo? Você ocupa 4 bytes em memória, é uma quantidade grande. Independente se você está colocando 0 ou independente se você está colocando esses 2 bilhões, é 4 bytes. A hora que você declara, ele está ocupando 4 bytes. Correto? Então, isso é o importante da declaração correta. Para computadores aqui, tudo bem, a gente tem o quê? 4 GB, 8 GB, 16 GB de RAM. Não quer dizer muita coisa. Para servidores, beleza. Agora, para dispositivo móvel, certo? Tem Android aí com 1 GB. O meu tem 1,5 GB de RAM. Cara, você vai ver ainda o bicho tá fritando, com um monte de aplicação lá, tá rodando por trás, enfim. Cara, se você começar a declarar tudo como unsigned long int ou long int, você vai acabar com a memória do seu celular. Então, bons programas são feitos justamente o quê? Com variáveis justas, para aquilo que tem que ser utilizado, e não tá desparcerado. Correto? Tudo bem aí, pessoal? Entenderam o conceito dessa declaração de variável e para que vocês estão utilizando elas? E por que existem esses tipos aí? Ele é só para ser esses tipos de valores? Oi? Esses caras aqui são. As outras linguagens de programação vão ser mais ou menos parecidas, tá? Mas, para a linguagem C, esses caras aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Isso daqui é conceito. Em algoritmo, o professor ele não vai pegar tão pesado nessa parte, por quê? Porque o algoritmo em si, ele não enxerga essa parte. Tá, aí é realmente a linguagem de programação. Firmeza? Sim? Entendido? Como tem que declarar e utilizar as variáveis, então? Beleza, então. Bom, dentro de um programa, é necessário também fazer o quê? Na verdade, aconselhado, né? A se colocar comentários. O que é o comentário? É justamente o que você fez ou que o seu código pretende fazer. Tá? Aqui a gente está com código de 10 linhas, 20, vamos chegar a código de 50 linhas. Tudo bem, é pouco. Vai ter, na realidade, depois de vocês, códigos de 1.000, 5.000, 10.000 linhas. Cara, depois de 3 meses você não vai lembrar que aquele negócio vai fazer de cara. Eu tenho certeza absoluta. Quantos? 3 meses só? 3 meses. Se a sua memória for boa. Dependendo, né? Se a memória estiver ruimzinha, 1 semana já não faz. Dependendo da função que você coloca, isso já não sabe. O que acontece então, pessoal? O comentário é justamente para isso, para poder identificar que determinado trecho de código está fazendo, para ficar mais fácil você fazer depois essa leitura e manutenção. Comentário não é considerado pelo compilador. Vocês podem ter 10 linhas de comentário, o compilador passa aquilo lá reto, batido. Simplesmente. Não pesa. Para o compilador, não. Ele vai pesar, obviamente, no tamanho do arquivo, porque é caractere. Mas mesmo assim, é muito pouco. Tá? Então, compensa colocar comentário. Linha por linha, não, mas coloquem lá sucintamente, pelo menos num bloco ou num pedaço, para poder pegar também e identificar. O doc, nas linguagens mais atuais, sim. No C, não. No C, você tem que ir lá e fazer mesmo. Tá? O C é manual, pessoal, não tem nada automático. Bom, exemplo aqui de códigos com comentário. Ó, quando eu tenho um barra asterisco e um asterisco barra, esse comentário aqui, ele pode influenciar o quê? Em mais de uma linha. Então, se eu tiver 5, 6 linhas, barra, asterisco, asterisco, barra, dentro desses caracteres aqui, ó, tudo é comentário. Ok? Tipo que não vai aparecer na página. Tipo que não vai ser compilado. O compilador vai ignorar isso daqui. Tá? Quando eu tenho esse cara aqui, ó, barra, barra, ele é um comentário que pode ser feito na mesma linha de um código, ó. Eu tenho o código aqui, ó, normal, correto? Ó, ó o barra, barra aqui, ó. Isso daqui é código válido, isso daqui é comentário. O compilador vai ignorar dali para frente.
Mas tem que fechar com dois. Não precisa fechar. Só o barra já é o suficiente para comentar tudo dali para frente. Tá? O barra asterisco barra tem que abrir e fechar. Aí realmente não tem jeito. Porque é um bloco que você está fazendo. O barra não. O barra é em linha mesmo o comentário. Mas coloca dois barra, quiser continuar programando. Aí você vai para outra linha. Aí vai para outra linha e continua programando. Tá? Coloca duas barras, né? Vou colocar duas barras. Olha O cara isso. quer continuar, então coloca. Tudo bem aí, pessoal? Eu acho que aqui que eu fiz besteira, vamos ver. Operadores aritméticos, aqui eu errei. Vou ter que... Pessoal, aqui tem um erro, tá? Na apostila, eu vou ter que corrigir. A parte do que? De operadores aritméticos é o seguinte: conjunto de símbolos usados para representar operações matemáticas e algoritmos. Ó, aqui tá errado, tá, pessoal? Eu vou ter que corrigir lá no HTML. O quadro abaixo apresenta operadores de precedência de cálculo. A precedência 1 seriam os cálculos dentro de parênteses. Operadores aritméticos aí, pessoal, são os operadores que a matemática tem, tá? Mais, menos, multiplicação, divisão, tá? Em C é fácil, é muito fácil, muito tranquilo, tá? O mais realmente é para adicionar, menos subtrair, barra, que seria o que? O dividir, e o multiplicar, o asterisco, tá? Em matemática mesmo, a gente tem parênteses, colchetes e chaves, né? Para você ter o que? A ordem que vai ser utilizada. Em matemática aqui no C a gente só vai ter os parênteses. O parente dentro de um parênteses determina qual é a ordem que ele vai ser executado. Tá? Dentro desses caras ainda existe o quê? A ordem de predecessor. Eu vou alterar o quadro lá para ficar mais fácil. Mas o que é isso daí? Bom, na matemática, se eu tenho contas, por exemplo, do tipo 2 mais 2 vezes 3, o que ele iria executar primeiro? Multiplicação primeiro para depois o quê? Para depois a adição, correto? É a mesma coisa. Num operador aqui do C, se você estiver fazendo isso, ele vai respeitar a operação de multiplicação primeiro para depois fazer a soma. Tranquilo? É realmente a ordem matemática que ele vai pegar e vai tentar fazer isso. Se eu quiser inverter, se eu quiser fazer a soma primeiro, o que eu teria que fazer? Colocar entre parênteses. Então eu teria que forçar aqui primeiro, ó, o 2 mais 2. Ele vai ser forçado aqui a fazer a adição primeiro, para depois executar o resultado desses 2 mais 2 vezes 3. Firmeza aí? Sim? Beleza. Tem exponenciação também, no C, que depois a gente vai ver, e tem função, correto? Mas depois eu vou trocar o quadro aqui certinho, tá? Então, isso seriam os operadores aritméticos que a gente tem. Tá? No intervalo eu já faço isso para vocês. E operadores relacionais. Bom, conjunto de símbolos utilizados para representar uma comparação dentro de uma estrutura de decisão. Estrutura de decisão, pessoal, a gente não viu ainda, vocês vão ver ainda em algoritmo, mas é quando o programa realmente tem que tomar uma decisão, ele vai perguntar o que ele tem que fazer, na verdade, né? O código vai perguntar o que ele tem que fazer. É necessário, né, a gente fazer algumas comparações, como, por exemplo, igual. Igual, certo? Em C, né, ele está fazendo uma comparação entre um valor e uma variável, ou duas variáveis. Nesse caso aqui, ele está considerando o quê? Idade igual a 10. Ok? Idade, que vale 10, é igual a 10? Sim, é verdadeiro. Então, o valor lógico de retorno para mim, nessa operação de comparação igual, é verdadeiro. Idade, que vale 10, é maior do que 15? É falso. 10 é menor, né, do que 15. Então, essa operação aqui de valor lógico é falso. Idade, que vale 10, é menor do que 10? Não, é igual. Então, ainda o meu valor lógico de retorno é falso. Maior ou igual? 10 é maior ou igual a 11? Não, falso também. 10 é menor ou igual a 60?
Verdadeiro. 10 que vale a minha idade é menor ou igual a 60. E idade, esse cara aqui, o exclama igual, é o cara que a gente chama de diferente. É diferente de 7? 10 é diferente de 7? Sim, verdadeiro. Então, o meu retorno lógico é esse cara. Não, mas qual é a ideia? Qual que é a lógica desse valor lógico? Qual que é a função dela? De você fazer comparações. Não, mas quando você coloca esse comando assim, logo na programação, já dá resultado, tá? Ele tem que fazer isso daí internamente. Tem que colocar uma calculadora, então. Como assim? Você está falando assim, esse valor lógico aí, tipo, não entendo qual a função dessa. O que a gente está vendo é essa parte aqui, ó, operadores relacionais. A intenção é a utilização desses caras aqui, ó, certo? Igual, menor, maior, menor igual ou diferente. Isso daqui é o que ele quer dizer e onde eu utilizo isso? Nessas condições aqui, ó. Dá para utilizar esses caras aqui de acordo para fazer a média. Exatamente. Se a sua média é menor ou igual a 5, menor que 5, então a sua média está o quê? Reprovada. Se ela for maior ou igual a 5, aprovada. Seriam condições que a gente ia pegar e utilizar. Tá? Beleza aí, pessoal? Firmeza? Legal. Esse daqui são algumas referências, tá? Geralmente é aquelas que eu já passei para vocês, com mais algumas aqui, ó. Eu utilizo bastante esse livro aqui, o C Completo Total. Esse livro aqui, C e C++ a Bíblia, é muito bom, ele tem em português. Se vocês forem comprar, é caro. Tá? Mas para quem quer aprender C, esse cara aí é o que vale realmente a pena você estudar. Tá? A Bíblia é sentido a Bíblia mesmo, cara, é grande mesmo. Acho que tem umas 1.500 páginas, no mínimo. Tudo bem aí, pessoal? Firmeza? Já vai finalizar a aula já? A primeira parte da aula? A primeira parte da aula, firmeza. A gente vai finalizar, depois do intervalo a gente continua e aí é mais prático agora. Olha, eu estava lá no não consegui entender muito bem da aula, mas o que